Bom dia. Bom dia, Maiara. Bom dia, Bia. Bom dia, Matheus. Bom dia, Amanda. Estão me ouvindo? Ok. Faltam 4 minutinhos, já já a gente entra. Enquanto isso, eu vou mexendo aqui nas coisas. Pessoal, pode abrir a câmera, por favor, para a gente sair do manto da invisibilidade. Bom dia, pessoal. São 9 horas e a gente vai aguardar um pouquinho. Todas as nossas sessões, vocês sabem que ela é gravada, porque depois eu boto no repositório. Eu mando, inclusive, um convite para que vocês possam ver o que está no repositório. Vocês viram o anterior? Vocês receberam o link? Ok. Pelo menos liga o microfone, porque aí fica mais fácil, já que não tem câmera, tá? Então, Rafaela, você conseguiu ver o link?
para a sessão gravata? Sim, consegui sim. Tá. Oi, Matheus, bom dia. Bom dia, professor. Matheus, você é de que curso, Matheus? Eu de engenharia de produção. Tá bom. A Rafaela, você é de que curso? Pedagogia. Tá. E Bia? História. Amanda? Amanda? Hein? Ciências sociais. Ciências sociais e vamos fechar aqui. Maiara, você qual é o teu curso? Oi, tá ouvindo? Tô ouvindo. Oi, Qual é o teu curso? é Relações Internacionais. Tá bem, tá bem. Bom, Relações Internacionais. eu já ouvi aqui, relações internacionais, temos pedagogia, temos ciências sociais, temos engenharia de produção e eu acho que eu perdi a Bia. Bia, qual é o teu mesmo? É história. História, pronto. Bom, esse nosso encontro ele deveria ter acontecido há uma semana, uma semana atrás, não é? Nós estávamos exatamente no momento das regras mais restritivas, né, da emergência sanitária. Então, a gente suspendeu, porque a universidade, mesmo as atividades síncronas estavam suspensas, porque como houve antecipação de feriados, alguns professores, inclusive as do ERJ, se posicionaram contrários a ter atividade remota, já que os feriados estariam mexidos para essa semana. Então, depois eles não teriam o feriado específico e as aulas serão dadas. Então, esse foi o motivo, né? Apesar da regra do decreto do governo do Estado e também do município prever que as atividades remotas poderiam acontecer. Bom, então, por conta disso, estamos tendo a nossa aula de hoje, não vamos mexer no calendário para frente. Como vocês já deveriam ter assistido mesmo, então não tínhamos problema. Esse primeiro bloco de aulas, vocês já entenderam que cada bloco de aulas a gente fecha em 3 ou 4 aulas, e com isto a gente tem um todo temático mais específico para que vocês possam ter aquelas questões norteadoras, que a gente vai até usar um pouco aqui hoje na nossa conversa, mas também a gente vai estar observando para o trabalho final, que vai ser muito importante que vocês cumpram cada uma delas. O primeiro vídeo foi o novo professor, desafios da educação em tempos de pandemia, né? E aí, as questões, só para a gente lembrar, as questões que tinham sido propostas, ou a questão que tinha sido proposta, é que a pandemia da Covid-19 provocou um profundo impacto nas práticas docentes, exigindo a utilização de mediação das tecnologias. Fale de alguns desses desafios, dê sua opinião sobre as consequências desse período de ensino remoto, sobre a identidade e as necessidades na formação de professores, né? Que professor é esse que está surgindo ou que acabou tendo que surgir a partir da Covid-19, a partir de março de 2020? A aula 3, que é o vídeo Competências e Aprendizagem Remota, um olhar sobre a BNCC, a Base Nacional Curricular Comum, apresenta 10 competências gerais que servem como um fio condutor para a estruturação do documento. Elas são transdisciplinares e estão presentes em todas as áreas do conhecimento e em todas as etapas da educação. Comente essas competências relacionando-as com o ensino e a aprendizagem remotas, né? Porque algumas pessoas podem pensar que a BNCC, né, e as regras da educação brasileira, que foram construídas coletivamente, elas estão suspensas. Não, elas continuam
em vigor e elas devem ser adaptadas para a aprendizagem remota, quando ela for completamente remota, é o caso da UERJ, com exceção de alguns laboratórios e algumas práticas da área da saúde. No caso do município do Rio de Janeiro, ou de São Paulo, ou dos municípios que já têm retornado, ela é híbrida, ou seja, uma parte remota e uma parte presencial, e ainda no Brasil nós não temos nenhuma realidade de atividade presencial única, né? Então, de qualquer forma, nesse cenário híbrido, presencial ou remoto, a BNCC continua em vigor e deve ser implementada. A aula 4 é tecnologia, inclusão digital e inclusão social. Estaremos preparados para essa inclusão digital e inclusão social? Um dos materiais de leitura sugeridos na live foi o e-book Cultura, Educação e Tecnologias em Debate, volume 2, que pode ser acessado. Aí tem o link, que você já tem. Um dos capítulos do livro é Princípios da Internet para a Cidadania do Século XXI, de autoria de Demi Getsko. Leia o capítulo e discuta a importância da internet na dinâmica da inclusão digital e inclusão social. Quem é que quer começar a conversar um pouco com a gente sobre o primeiro vídeo? Quem quer começar para eu não voluntariar para falar sobre isso? Maiara, Matheus, Amanda, Rafaela, Bia, quem quer falar? Bom dia, Oi, Vinícius. Vinícius aqui. Bom dia, Vinícius. É, Já que eu o gostaria de já dizer está aí, que já vai falando, Vinícius. não gostaria de dizer que eu gostei muito dos vídeos, né? Achei muito interessante que a fala de grande parte dos professores girou em cima da questão da preocupação com o entorno, né? Porque nesse período de pandemia é um gesto magnânimo de empatia e consideração com o próximo. Mas o que eu fiz aqui que eu tenho pelo menos aqui no caderno, e claro, já tinha respondido as questões, Vinícius, mas eu fiz uma. deixa eu só fazer uma pergunta para você ou para qualquer... Só para vocês lembrarem. Quem eram as pessoas que estavam na live, nessa live? É, eu sei que eu anotei aqui a professora Cláudia Capello, A a Cláudia, Aline a Cláudia é Amorim, a nossa mediadora. isso, a professora Aline Amorim, Heloísa Oliveira, e eu acho que foram essas, as três primeiras. Tá. Faltou uma pessoa, tá? Heloísa, a Heloísa, a Aline, falta uma terceira pessoa, que é a Cláudia Cláudia, Reibold, que isso. ela era da Secretaria de Estado de Educação. Sempre lembrando que essa série, ela, antes de voltar para você, Vinícius, esse conjunto de lives ele foi feito para ajudar o Estado que estava iniciando atividades remotas, e os professores precisavam de qualificação, e aí esse grupo de especialistas de várias universidades se juntaram. Acontece que, na nossa lógica, na maior parte das lives, tem uma pessoa externa convidada por nós, né, que não está nesse grupo, uma pessoa do grupo e uma pessoa que representasse a Secretaria de Estado de Educação no expertise específico que fosse ser tratado naquele encontro. Vai lá, Vinícius. Então, eu, na verdade, escolhi por destacar, né, algumas frases ou falas das professoras que eu achei interessante, que, de certa forma, sintetizaram, né, muito bem o tema que elas estavam propondo ali. Começando pela professora Cláudia Reibold, né? Interessante quando ela aborda que nós precisamos aprender novamente a trabalhar, né, com esses novos tempos, né? E
Aí, em seguida, nós temos uma frase da professora Aline Amorim, né, quando ela diz que, a respeito das metodologias na era da tecnologia, né, quando ela destaca que as dificuldades que a vida digital já vinha nos pondo em relação à formação docente, né, há uma necessidade do professor aprender a criar e gerir ambientes de aprendizado. Eu também destaquei, né, quando elas dizem sobre o desafio do aluno de utilizar a tecnologia, as tecnologias digitais, né, de forma crítica e não como mero receptor de informação, né. Esse Tá. tema sobre aprender. Então, espera só um minuto, Vinícius, vamos pegar. Qual foi o primeiro comentário teu? Aí eu vou perguntar aos outros o que acharam e o que querem complementar aqui do Vinícius. Mas não vai, Vinícius, vou voltar para você porque vai ficar de eixo aí. Qual foi a tua primeira observação com a Cláudia Reibold? Não, você quer que eu repita o É, comentário que eu destaquei? só porque eu vou perguntar à Rafaela o que ela acha disso. Isso é aprender novamente a trabalhar. Os professores têm essa necessidade. É. O que você acha disso, Rafaela, sobre essa questão Então, de que os professores têm que aprender a trabalhar dentro dessa nova realidade? sim, isso foi um desafio para mim também, pessoal. Eu nunca havia dado aula online. No ano passado, eu precisei fazer isso no Fundamental 1 e na educação infantil. Você E dá foi aula, você dá aula em que séries, Rafaela? pré-escola 2 e ano passado eu dava no segundo ano do Fundamental 1. Ok. Foi um desafio muito grande para mim e para todos os colegas de trabalho, principalmente as professoras mais velhas da escola que eu trabalho, que não tinham acesso a essa tecnologia. Além do desafio de aprender a dar aula por vídeo, por lives, que a gente não costumava fazer, também foi um desafio prender a atenção das crianças para essa aula, porque a gente Conta um pouquinho, Rafaela, sobre o desafio comparando os mais novinhos, né? Até porque, por exemplo, finalmente eu consegui ter essa questão aprovada. Nós estamos começando, como também eu acho que São Paulo agora está começando dessa mesma forma, não era. Um outro município que eu vi, Recife também resolveu mudar e começar pelos e Fortaleza não, Ceará, começar pelos mais novinhos. E no ano passado, quando se falou em retorno escolar, se pensava sempre quem era mais velho por causa da ensino terminalidade. médio. E eu sempre fui contra, porque os mais novinhos são os que menos risco trazem para a retomada. E aí, como é que foi esse teu desafio, né? Porque prender a atenção dos mais novinhos usando a internet com criatividade. Então, na escola que eu trabalho, o berçário e o maternal 1, a princípio, não entraram em live, viam vídeos semanais só, da professora deles. A partir do maternal 2, até o ensino médio, já tinham lives e vídeos postados. E a gente teve um retorno muito bom. Salvo a alfabetização. O primeiro ano do ensino fundamental, a gente percebeu um déficit muito grande na aprendizagem deles. Foi bem, assim, esse ano eles foram para o segundo ano e alguns alunos foram com um déficit muito grande de aprendizagem. Agora, uma questão... Nós também estamos reparando isso na volta presencial nas escolas municipais, né? Os alunos que estão chegando na segunda série, eles estão com muitas dificuldades. Como são poucos alunos agora, né? A turma se divide em 3 subturmas, está tendo mais atenção específica, mas a gente repara que houve um déficit muito grande de alfabetização da primeira para a segunda. Nós também notamos isso. O que aconteceu também, muitos alunos não entraram, assim, do ano, foram 7 meses de lives diárias e vídeos postados.
Teve criança que participou de 2 lives. Então, essas crianças que a gente tem um controle, a gente notou que chegou no segundo ano com praticamente nada de conhecimento de letras, né? Nada, não conseguiu absorver nada da aprendizagem. Não teve nenhuma aprendizagem significativa. Ou seja, o que Mas você está porque dizendo, elas não deixaram de aprender porque não teriam como aprender por ser remoto. Elas não aprenderam porque elas não não entraram. participaram. É como se tivesse ficado 7 meses sem ir para a escola, né? Como eu não sei se foi lei ou foi algum decreto, mas a escola não reprovou nenhum aluno. Eu não sei Não se por conta da há uma pandemia. recomendação do Conselho Nacional de Educação que o processo avaliativo ele não determinasse a reprovação e que o ano de 2021 fosse junto 2020. Isso é só uma recomendação. 2021 e 2020 pudessem ser compensatórios um com o outro. Lá na escola que eu trabalho, a gente, esse ano, as primeiras 3 semanas ou 2 foram de reforço, rever. A gente fez uma avaliação com os conteúdos do ano passado para ver que criança estava em qual déficit, o que estava faltando para tal criança, e a gente reveu tudo que a gente podia, né? Óbvio, não tem como resumir um ano em 3 semanas, né? Olha só que interessante. Só um minutinho, Rafaela. Repete o que vocês fizeram no iniciozinho, com cada um, com os alunos. Nos primeiros dias, nós fizemos uma avaliação individual para saber qual era o ponto que cada aluno estava precisando reforçar. O que faltou... Rafaela, talvez tenha sido a primeira vez, isso é um legado da Covid, porque a gente sempre diz assim, olha, isso é uma coisa que eu acredito que nunca tenha acontecido. Nunca aconteceu na história da educação brasileira que você fosse querer saber, no início do ano, em que ponto está cada aluno, para tentar, de alguma forma, ajustar o processo de aprendizagem aos déficits que ficaram daquela pessoa específica. Isso aí. Isso já é um desafio enorme para os professores, né? Porque eles foi um desafio bem grande. Porque você chega, a turma para todo mundo a turma é uma tábua rasa, ó, tá todo mundo junto aqui. Não é verdade, né? Mesmo antes da Covid, cada um chega de um jeito, principalmente no processo de alfabetização, né? Com certeza. E a gente tem visão de turma, né? Nunca a gente olhava individualmente para cada criança. Agora, 2 pontos que eu acho importante dizer é que existe. Eu sou uma pessoa que tenho dificuldade de aprendizagem no EAD, e eu acredito que tenha alunos que tenham essa dificuldade também. Então, até às vezes, uma criança que participou de todas as lives, viu todos os vídeos, que tinha um responsável do lado estudando, não conseguiu absorver tanto conteúdo por conta dessa dificuldade do ensino à distância, que é uma dificuldade que eu tenho, então eu consigo ter um olhar para que, assim, eu consigo perceber que, com certeza, algumas crianças também têm. Isso, com certeza, não é uma dificuldade individual. E uma outra questão que eu acho importante abordar aqui então, vamos pegar. Anotem essa questão, porque eu queria muito que a gente fosse, se não nessa, porque, na verdade, esse curso ele forma um todo, né? Ele é interessante porque ele forma um todo nessa questão da mediação, da docência online. Então, eu acho que é interessante, você traz uma questão que não tem nenhuma live sobre isso, mas que é a dos estilos de aprendizagem na questão da aprendizagem remota. Assim como na aprendizagem presencial, a gente tem como os estilos de aprendizagem, como é que você se sente mais confortável para aprender de acordo com o seu estilo, isso também vai acontecer na aprendizagem remota. Então, alunos com algumas características que vocês vão pensar sobre elas, algumas características de atenção,
de capacidade de auto-organização, tem em relação à aprendizagem remota, considerando que a aprendizagem remota ela pode ser síncrona, como a gente está fazendo agora, ou assíncrona, isso impacta, né? Você, a qualquer hora, pode aprender. Então, isso exige um grau de disciplina bastante grande. Então, pensem sobre isso. Qual o segundo ponto que você tinha pensado, Rafaela? O segundo ponto que eu acho importante destacar é que eu trabalho numa escola de classe média alta, né, na Tijuca, e eu acredito... A gente teve... Qual é a escola? Sarah Dossey, Colégio Sarah Dossey. Tá. A gente tem ferramentas, Vocês voltaram, vocês estão presencial também, né? Sim, nós estamos híbrido desde outubro do ano passado. Tá bom, tá bom. Porque eu sei, porque eu acompanhei um pouquinho o processo de quais escolas retornaram, né? A gente está desde outubro, nós voltamos para o híbrido. Tá. E aí, retornando ao que eu estava falando, a gente tem uma estrutura, a gente tem ferramentas, a gente tem vários... Esqueci a palavra. A gente tem vários métodos de conseguir ajudar essas crianças. Todas as crianças tinham um computador, um tablet, um celular em casa. Eu acredito que essa realidade não seja a realidade das escolas municipais do Rio de Janeiro, né? Eu fiz estágio ano passado no ensino fundamental, no município, e no município eu fiz, acho que Realengo. E eles não tinham aula síncrona nenhuma, e era postado um vídeo, a avaliação era através... Cada criança tinha que fazer pelo menos uma atividade que foi postada de março a dezembro para ser aprovada. As crianças tinham vídeos do YouTube, uma atividade ou outra. Apesar da plataforma ser muito organizada, não acho que faltou esforço da equipe. A plataforma atendia a inclusão social. Mesmo assim, eu acho que os alunos da escola municipal têm menos recurso do que os alunos da escola que eu trabalho. Isso. Então, eu acho que, por exemplo, esse trabalho que eu te disse, da avaliação individual, eu acredito que na rede municipal seria 3 vezes mais difícil de ser realizado, né? Então, acho que a gente tem que ter esse olhar de que as crianças da rede pública tiveram um déficit maior do que as crianças da escola particular. Existiu, sim, um déficit nas crianças da escola particular, mas que vão ter muito mais recursos para recuperar o que elas perderam. Eu acho que você coloca, então, esses 2 pontos. A primeira é a questão de estilos de aprendizagem. A segunda é essa questão da diferença entre os alunos, que vai ter muito a ver com a parte de exclusão e inclusão, né? Tanto a inclusão social quanto a inclusão digital. E a realidade, né, dessas... que só demonstra um país extremamente desigual, e que a gente vai manifestar essa desigualdade, obviamente, na educação. Antes, isso daí a gente podia falar, isso não aparecia tão gritante na nossa cara, né? Mas hoje em dia ela grita de que nós esquecemos nesse país que as pessoas não podem viver sem possibilidades no meio digital, sem acesso a essas condições. Bia, você escreveu aqui... depois eu vou conversar com a Amanda, mas a Bia fez um comentário sobre a Maria Inês. Na aula 6, a professora Maria Inês trouxe essa saída, porque essa é a realidade agora. Fale para nós, Bia, o que você queria falar específico, que deve ter sido em avaliação, não foi? Eu não sou muito boa falando aqui, mas pelo que eu entendi, né, mas eu falando, vou te contar, é a mesma coisa, Bia, melhor ainda, sabe? Porque você nem está me vendo, então você pode falar à vontade, não fique grilada. Mas aí nessa aula 6 achei interessante que ela
eu já tinha feito uma outra disciplina que trata sobre a questão da avaliação. E aí, quando ela falou que agora a gente vai ter que fazer mais negociações entre os professores para ver, porque deficiência vai ter, de qualquer forma, já é uma realidade em todas as turmas, em todas as turmas. Então, agora a gente vai ter que negociar entre os professores para ver, porque, enfim, aí é questão do feedback, a gente vai ter que ter um feedback dos alunos o tempo todo, né? Procurar isso neles, foi a parte que eu achei mais interessante que vocês falaram dessa necessidade de conversar entre si, e aí eu lembrei da aula 6. Agora, Matheus, você ainda não falou, não. Vinícius falou, trouxe para a gente os 3 primeiros pontos. Matheus, conta para a gente. O que você achou que foi interessante nessa? Porque é importante vocês verem a complementariedade das falas, né? Aquilo que entre a Cláudia Reibold, a Aline e a professora Heloísa, que é a nossa professora, né, da turma, né, e que hoje não está aqui conosco por um único motivo. O primeiro motivo é que a internet dela caiu de madrugada e não voltou até agora. Mas ela ficaria conosco hoje até às 10, porque ela tem aula do doutorado lá no programa do PPFH, e ela, então, não poderia estar. Então, quem estaria mesmo era eu, mas ela ia ficar até às 10 horas, mas está sem internet. Veja, acontece, né? Essa realidade. Então, o que conduz a cada uma daquelas falas, mas o que aproxima o pensamento delas? E aí eu queria perguntar deixa eu ver se ele ainda está por aqui. Tá? Vamos ver. Vamos ver o que o... Bom dia, Tâmara. Mirela, eu não tinha visto ainda. Eu acho que ele saiu fora. Ele ficou... Eu fui perguntar aí. Matheus, você voltou, Matheus. Me diz aqui, Matheus. Conta para gente o que você Ô, professor, desculpa. Já caiu a internet aqui, eu vi na hora que você estava... Eu fui fazer na a hora que você estava falando pergunta. meu nome, caiu a internet aqui. Eu fui fazer uma pergunta, você assumiu, eu disse, fugiu da raia. Matheus, conta para a gente, o que você acha que uniu o pensamento da professora Heloísa com a professora Aline e com a professora Cláudia Reibold, do Estado? Ou se nada uniu nada, também pode ser. Eu acho que ele caiu de novo. Vamos ver aqui. Quem quer falar sobre essa questão de integração entre as 3 falas? Tâmara? Alô? Fale. Bom dia. Bom dia. Eu sou de pedagogia do 8º período. Queria complementar a fala da Rafaela. Eu faço parte de um projeto no bairro que eu moro, e aí a gente, no início da pandemia, demos as apostilas da prefeitura para as crianças que não tinham acesso, né, a poder imprimir essas apostilas. E aí eram páginas imensas. E, por exemplo, o primeiro ano eram 23 páginas, e a gente imprimia porque a maioria das mães não tinha dinheiro para imprimir essas páginas. Por exemplo, a maioria das mães tinha mais de um filho. E aí, mais de um filho, 23 páginas, e seria bastante dinheiro. E a gente imprimia essas apostilas todas, porque elas não tinham acesso, né? E aí, as escolas meio que não tinham uma dinâmica, se as crianças tinham que ir lá entregar, se as crianças tinham que fazer ou não tinham. E a gente sempre ficava nessa dúvida, em contato com a escola, porque a gente não sabia como elas iriam fazer isso. A gente ajudava na resolução dessas apostilas. E aí também tinha outro agravante, que é elas não terem acesso à internet, porque a maioria das crianças não tem acesso à internet, né? Como são crianças do município e de escola em bairro em favela, né? Porque são escolas esquecidas mesmo. Dentro da escola tem um recurso, mas não tem como a criança ir para essa escola, né, por causa da pandemia, para utilizar esse recurso. E aí também tinha umas que não sabiam ler, então a gente tinha que meio que se virar. Isso foi em 2020, e agora em 2021
parece que continua na mesma pegada, parece que não tem tipo, um plano. Tiveram o ano 2020, mas não tiveram um plano para 2021 para que essas apostilas que as crianças pudessem fazer de algum modo. Eu acho que é muito complicado essas ferramentas, como a Rafaela estava dizendo. Ela é de uma escola particular e tem todos os recursos lá para que as crianças possam fazer essas atividades. E as crianças dessas escolas também têm outra condição financeira e uma outra realidade. Então, é mais fácil do que elas façam essas atividades todas. Eu acho que é muito Agora, difícil. veja bem, a Tâmara, a gente tem que se virar nos 30, não é? Tanto o governo quanto os professores, porque não é porque tem desafios que a gente vai dizer, então vamos deixar, um dia volta, né? Quando acabar, né? Porque essas crianças têm o direito constitucional de estar na escola. Estar estudando, verdade. Essa é uma das questões fundamentais. Inclusive, agora, o Ministério Público do Rio Grande do Norte está entrando contra a governadora porque nada fez. As escolas continuam paradas, ela não tem um projeto para as escolas, e como se tivéssemos na Suécia, né? Pudéssemos esperar um dia volta. Não é um dia volta, né? Porque vai aumentando o déficit de aprendizagem dessas crianças, a questão emocional vai piorando, a questão nutricional, a falta de comparecimento a uma escola priva essa criança de estar sendo observada, né? Pelos professores. Vocês sabem que a violência... eu sempre acho engraçado, uma das coisas mais engraçadas da pandemia tem sido que as mulheres estão apanhando mais, mas as crianças não. Né? Essa, para mim, é das coisas mais inusitadas, porque chega a ser ridículo a gente acreditar nisso. O problema é que a criança, quando ela é espancada, quem espanca são a família que tem em casa. Né? E quando essa criança não tem o olhar da professora quando ela entra em sala e vê ela toda machucadinha, né? Anda quando está mancando, e criança fala, quando a professora pergunta assim, meu filho, o que está acontecendo com você que está andando aí mancando? Ele diz o que foi. Né? Então, não é só o déficit de aprendizagem, há um conjunto de déficits que, inclusive, aparece bem nesse nosso último vídeo, né? Que é com o Antônio Guterres. Né? O do Guterres, não, o Guterres está mais à frente, que é na última série, no 10, em que ele fala, é o secretário-geral da ONU, e diz o caos que tem sido no mundo a questão da parada das escolas e quais são os problemas que isso tem gerado para crianças, famílias, e inclusive para a economia, para o futuro dos países. Isso tem sido um problema sério. A Amanda diz aqui, na SEDUC está praticamente impossível trabalhar. Fala, Amanda. Bom dia, bom dia. Bom dia. Então, eu recentemente eu faço parte do programa da CAPES de residência pedagógica. E já entramos nesse contexto de ensino remoto, né? Porque o edital foi lançado no segundo semestre do ano passado. E, desde então, a gente tem tentado acompanhar as turmas do Colégio Antônio Prado Júnior, colégio estadual ali na Praça da Bandeira, né? Terceira série do ensino médio. E a SEDUC, assim, ela se isentou de toda e qualquer responsabilidade pelo ensino remoto, né? Você veja que coisa interessante, né, Amanda? Porque justamente essa série foi desenvolvida com a SEDUC, antes da troca pelo governador interino e além do governador interino, pelo atual secretário de Estado. Vou contar um segredo para vocês. O secretário de Estado, com um conjunto de 25 horas
de lives e todos 6 meses de trabalho, e que incluiu o ex-ministro da Educação, professor Paim, gente de várias universidades, ele sequer quis ouvir da comissão de especialistas o que eles recomendariam, né? Porque ele sabia fazer muito bem, deve ser o mesmo modelo que ele usa lá em Niterói, nas escolas dele, mas certamente ele sequer sentou com o comitê. Triste. Então, sim, e eu tive acesso a uma série de documentos que a SEDUC, né, orientações que a SEDUC mandou para os professores, para os alunos, e nosso grupo fez uma análise desse documento, especialmente eu analisei as orientações para os alunos, né, e eu percebi, além de não providenciar nenhum recurso para que todos tivessem acesso a esse modo de ensino, né, dentro das orientações que a SEDUC dá, ela se isenta totalmente pelo sucesso e transfere essa responsabilidade para o professor, para a escola, para o aluno, né? Eu falei, até comparei com a UERJ, né? Uma comparação muito injusta, mas os alunos da UERJ tiveram acesso a tablets, SIM cards, né? Com dados móveis. E, assim, a UERJ se responsabilizou institucionalmente pelos seus alunos, coisa que a SEDUC não fez, né? Porque seria justo também haver essa distribuição. E, para além, a SEDUC ela criou um aplicativo, em vez de criar um AVA, por exemplo, né? Um aplicativo que só quem possui aparelhos móveis, tablet ou celular consegue acessar. Tanto professores quanto alunos. Quem tem um computador de mesa, por exemplo, não consegue, né? E aí ela acaba restringindo o que já é extremamente desigual, né? Ela acaba restringindo mais ainda o acesso dos alunos. A gente percebe que a interação dos alunos é pouquíssima, é muito baixa mesmo, né? E isso está sendo um desafio da nossa residência até para tentar chamá-los a participar. Aproveite, Amanda, vocês devem aproveitar nessa residência para desenvolver competências específicas para a aprendizagem remota, né? Isso vai ser excepcional para vocês, porque isso Sim. vai continuar. Não tem a menor dúvida que Sim. o modelo híbrido, não só pela pandemia, mas depois, para a questão compensatória dos déficits dos alunos, vai ser muito importante a aprendizagem remota, né, para fazer compensação daquilo que eles estão com déficit, recomendar leituras e vídeos para que eles melhorem competências, ou seja, você vai ampliar a carga horária, não dos professores, mas dos alunos, nesse processo de recuperação. Então, vai ser muito importante. Aquilo que a gente não tinha muito instrumento para recuperar alguém ao longo do ano, você, com a mediação tecnológica, tem como fazer isso, inclusive respeitando horários e tal, que a pessoa quiser fazer. Então, aproveite e foque naquilo que vocês vão desenvolver de competências. Porque aquilo Sim. que a gente sabe que o governo não fez, ele vai continuar não fazendo. Né? Sim. Então, o que eu tiro de bom neste processo? E aí é justamente o que eu vou perguntar para a Rafaela. A Rafaela não falou nada com a gente até agora. Falou, a Rafaela falou muito com a gente. O Vinícius falou também. Quem não falou até agora? Mas a Bia falou, a Andressa falou. Agora, tem uma questão que eu queria perguntar a vocês. Disso tudo, né? Tem uma parte da questão norteadora dessa primeira live que a gente estava comentando, que é qual é, desse período do ensino remoto, quais são essas questões da identidade, das necessidades de formação dos professores, levando em consideração todos esses desafios, né, que vocês apontaram e que o vídeo também aponta, os desafios. É interessante quando a gente ouve as falas,
e eu nem me lembro, porque às vezes você assiste e você organiza, já faz um ano, né? E muitas vezes você tem que assistir. Então, eu assisti 2, 3 vezes cada das lives para pegar pontos que, quando você vê a primeira vez, você não se dá conta. Mas a Cláudia Reibold, por exemplo, ela falou desafios 1 milhão de vezes, né? Desafios, desafios, desafios. A professora Aline falou um pouco menos dessa questão dos desafios. E Elô pontuou desafios específicos. Desses desafios que elas apontaram, o que vocês acham, e aí todos vocês, né? O que vocês acham que os professores precisam desenvolver na sua formação? Quer seja, os professores que já estão formados, que isso é uma coisa interessante, né? Na área de saúde, a formação do profissional de saúde, muitas vezes, é completamente separada daquilo, principalmente dos médicos, completamente, muito separada da realidade, da necessidade da saúde pública e do SUS. Então, acaba quando eles vão para o serviço, você tem todo um processo de aprendizagem que é bancado pelos próprios municípios, Estado, governo federal com aprendizagem remota, para que eles compensem o que não viram. Então, isto vai ter que ser feito com os professores, porque os professores já formados e que estão trabalhando vão precisar dominar alguns conhecimentos específicos e competências para trabalhar com atividades híbridas ou remotas. O que você... E os novos, que aí depende também da formação e a mudança de processo formativo. O que vocês acham que seria mais importante nessa formação dos professores para, daqui para frente, trabalhar com aprendizagem remota ou híbrida? Professor. Sim, quem está falando? Rafaela. Oi, Rafaela. Eu acho que tanto os professores já formados quanto nós que estamos nos formando ainda, além de aprendizagem tecnológica, porque, assim, um professor de 50 anos, óbvio... Olha o que você vai fazer, olha o que você vai falar, que eu tenho óbvio, 42. a minha avó, por exemplo, quase 70, mexe em tudo no celular. Mas eu tenho amigos de trabalho com 40 e pouco que não conseguem mexer em tecnologias. E eu, mesmo já tendo acesso a todas as tecnologias desde nova, dar aula online foi uma nova realidade para mim. Além dos conhecimentos tecnológicos que a gente precisa ter, a criatividade a gente precisa ter uma criatividade muito maior. Porque, como eu te falei, a gente precisa aprender a questão... Você coloca a questão da criatividade para desenhar, né? Essa criatividade pode estar envolta nessa lógica de design, né? De desenhar a prática pedagógica de forma diferente, é isso? A gente precisa de uma didática completamente diferente. Não adianta eu resolver dar aula online com o livro na mão, escrevendo, seja num quadro, filmando o quadro, ou seja no Paint e espelhando para eles. Essa didática não funciona. Então, eu acho que... Eu particularmente, acho que essa questão híbrida vai continuar, não acho que vai ser uma coisa que vai se encerrar. E dar aula no híbrido é uma questão muito mais desafiador do que online, porque a gente está em sala, eu tenho 10 aqui presencial que eu preciso dar atenção para os 10, e eu tenho 6 em casa que eu preciso dar atenção para esses 6 no computador. Então, é um desafio muito maior. Eu acho que o que nós vamos precisar aprender daqui para frente é uma nova didática. Eu acho que o ponto é esse. Além da questão tecnológica, que eu acredito que todos os professores aprenderam durante esse período de 2020, né? A gente foi obrigado a aprender. Eu acho que a didática vai precisar mudar. Ou seja, você concorda
E aí já podem anotar que eu acho que é uma leitura que vale muito a pena. Ele atualmente é o ministro da Educação da Espanha, que é o Manuel Castells, né? E ele fala sobre a irrelevância, né, ou pouca relevância da educação como ela é do passado, né? Porque ela não atende às necessidades e à realidade da sociedade como ela está, né? Então, ele fala dessa inoperância do processo de educação, né? Então, acho que vale Isso muito aí. a pena ler isso, porque isso vai servir para qualquer nível, não é só para a educação básica. Óbvio que na educação básica isso fica mais gritante, porque os alunos do ensino superior têm mais autonomia do processo de aprendizagem, cada um, de alguma forma, sabe quais são as suas preferências, né? O que deve fazer para aprender, mas os professores de nível superior também, né? Vão ter que mudar também suas práticas para serem relevantes, para que Professor, seja relevante. Quem a tá... UERJ, Rafaela, Oi, Rafa. a UERJ é um exemplo disso. Por exemplo, o IFHT, que eu já fiz outras matérias, já era uma plataforma acostumada ao ensino online, por mais que a gente tivesse alguns encontros, né, presencial, era semi-presencial. O AVA, que a UERJ fez para a gente no começo do período passado, mostrou nitidamente que não tinha preparo nenhum para um ensino online. É uma diferença gritante do IFHT para o AVA, né? Agora, esse período, a gente conseguiu notar uma diferença, uma melhora. Mesmo o ensino superior não está... Nós não estamos, eu acho que... Não sei outros países, mas eu acho que o Brasil não está preparado, não estava preparado para essa tecnologia. Eu vou te contar um segredo. Nenhum país estava preparado. Eu vou te dizer que, da minha experiência internacional, né, do International Council of Distance Education, nenhum país estava preparado para a ruptura que nós vivemos na educação. Foi a maior ruptura que nós tivemos na educação. De uma semana para outra, para não ser maldoso, em 15 dias, muitas universidades no mundo tiveram que se mover para o remoto, que era, inclusive, ou isso ou sucumbir, porque em alguns países, como os Estados Unidos, as universidades elas vivem de mensalidades. Essas mensalidades, ajudadas pelo governo ou não, são poucas instituições que são completamente gratuitas com dinheiro público. Então, elas tinham que ir remota, de qualquer jeito. E elas começaram a fazer um processo muito interessante, que é de colaboração. E eu acho que isso talvez seja uma marca desses novos tempos. Nós vamos ter que aprender a colaborar. Se nós não colaborarmos, isso implica usar recursos educacionais abertos, que a gente vai ter no último bloco de lives, pode ser que alguns de vocês já tenham visto, né? Recursos educacionais abertos, plataformas abertas, né? Compartilhar experiências. Isso é muito importante nesse tempo, porque ninguém não tinha manual. Por exemplo, Oxford vai virar remoto, né? Coimbra nunca virou remoto, tá? Coimbra não teve, por exemplo, Portugal foi um país muito interessante. Portugal, ele se negou a fazer formalmente ensino remoto. Ele continuou fazendo ensino presencial. As exceções, por conta das questões epidemiológicas, eram híbrido e, em exceções, o remoto. Então, somente agora, em janeiro, depois de 15 de janeiro, depois de 29 de janeiro, que as escolas foram as últimas a fechar,
tudo fechou 2 semanas antes, as escolas 2 semanas depois. Portugal, porque Portugal tem uma valorização do ensino presencial muito grande, enquanto outros países já tinham ido remoto, né? Então, é interessante a gente ver isso que você está colocando. Nós vamos ter uma enorme necessidade de atualizarmos, incluirmos a criatividade, mas principalmente aprender a compartilhar e colaborar. São coisas que este tempo de pandemia nos ensina. Eu tenho certeza aí de vocês, por exemplo, o Vinícius não, ele está entrando e saindo porque está ruim a internet dele, o Matheus, que é da área de engenharia da produção, mas quem não é da área de educação que está aqui no grupo nosso? Tem alguém que não é de educação? Temos a Amanda, está em Ciências Sociais, Amanda, ou não? Sim, eu curso Ciências Sociais, a licenciatura e o bacharel. Tá. Eu queria ouvir quem não é da educação também, para a gente imaginar assim, essa questão de viver e de colaborar mais e compartilhar experiências não seria um pouco um legado dessa vida na pandemia e pode influenciar o pós-pandemia? Quem quer falar? Deu mudez aí, todo mundo calado? Professor, Vai você lá, diz compartilhar, você diz ter um espaço de compartilhamento para os alunos se comunicarem, quer dizer assim, ou dos professores? Eu acho nas empresas também, no geral, no momento dessa pandemia, a gente que trabalha em escritórios ou trabalha com projetos, a gente não teve que colaborar e compartilhar mais? Sim, com certeza. Inclusive, para complementar isso, eu gostaria de trazer uns 4 pontos, né, que é da aula do vídeo número 4, mas que o professor Alexandre Anjos, né, ele coloca que eu entendo como ele propôs uma questão de desafios, né? Ele coloca como fosse desafios para esses novos tempos, né? Ele elenca em 4 pontos, né? A primeira é que a perspectiva do docente, né? O professor precisa ter uma formação que o qualifique para saber usar as TEDx, né? O segundo ponto que ele coloca é que os alunos aprendam, né, para além da sala de aula, né? E nesse sentido, o professor deve se atentar aos ritmos de aprendizagem dos alunos, né? Isso se torna importante. E o terceiro Isso ponto que ele atende um coloca é pouco, Vinícius, isso atende um pouco àquela discussão que a Rafaela trouxe lá atrás, né? Que é conhecer melhor essa característica de cada um dos alunos, né? Porque o professor, certamente a Rafaela que está trabalhando, ela sente daqueles alunos dela aqueles que têm mais facilidade ou menos facilidade para o processo de aprendizagem remoto, né? E aí ele diz assim, olha, aprender... Ele fala uma coisa interessante, Vinícius. Repete esse segundo ponto que você falou que o Alexandre trouxe. Alexandre é presidente da Unirede. A Unirede é uma associação das universidades públicas, basicamente são as públicas, estaduais, mas principalmente federais e institutos federais, que oferecem atividades remotas também. Então, a gente tem esse nosso consórcio, que é da Unirede, né? E ele é o presidente, eu sou do Conselho Fiscal, ele é o presidente. Eu acho que você falou uma coisa, pega de novo, teu segundo ponto. Ele diz que os alunos aprendam para além da sala de aula, né? Isso. O Neste que ele está sentido, se dizendo atentar para aos nós ritmos de aqui? aprendizagem. O que ele está dizendo para nós aqui? Amanda, Tâmara, Andressa, Maiara, a Rafaela, o que ele está nos dizendo quando ele fala que para além da sala de aula? Qual é a inovação disso?
qual é essa inovação, gente? Claro, quando ele diz assim, não importa onde ele vai estar aprendendo, nessa lógica da aprendizagem ao longo da vida, reconhecer que não aprendemos apenas no espaço escolar. Ou seja, a gente constrói conhecimento no geral da sociedade, no cotidiano das nossas práticas, ou seja, a gente aprende no momento que tem horário, né? Porque, na verdade, a gente é remoto, a gente sempre foi remoto. A gente era presencial só quando tinha aula na sala. Mas vamos combinar que o que o aluno faz para aprender, o professor interfere pouquíssimo, porque o professor se preocupava com a aula. O resultado do que ele aprendia sozinho, porque a maior parte do tempo o aluno está sozinho aprendendo com ele mesmo, com a família, com os colegas. Então, reconhecer que a educação escolar ela não pode ficar sendo só uma educação formal dentro daquele espaço escolar, eu achei uma coisa importante que você pontuou, Vinícius. Vamos para o terceiro ponto que você falou. Ou comenta isso que eu falei também. Não, porque a professora Heloísa, no primeiro vídeo, ela coloca isso, né? Ela diz que a educação sempre teve um comportamento remoto, né? A gente nunca vê o aluno aprendendo. Eu acho que sintetiza bem isso. Eu resolvi citar porque foi uma dos pontos principais de Heloísa no primeiro vídeo. A gente tinha meio que o mito do poder de que a gente ensina, né? E não leva em consideração que a gente fica muito menos tempo com o aluno do que ele fica sozinho, né? Terceiro, Vinícius, que você apontou. O terceiro ponto é justamente sobre a cooperação, né, que você diz. Ele fala que a cooperação de recursos educacionais para não se precisar elaborar a todo momento, né? A produção coletiva, né? Tá? Ou seja, uma das coisas que a gente aprendeu, e já há muito tempo, é que a gente precisa colaborar, independente da Covid-19, tá? Independente da pandemia. O mundo já, o Brasil com os seus atrasos, mesmo antes a gente ainda era muito atrasado nessa questão de uma sociedade mais aberta, mesmo antes, né? Agora pioramos, obviamente, né? Mas mesmo antes nós nunca fomos entusiastas demais na questão de colaboração na produção de conhecimento. Durante muito tempo, o Brasil tinha contribuições tímidas de recursos educacionais abertos, né? E o recurso educacional... Por exemplo, nós só chegamos à vacina porque nós temos um movimento internacional de Open Science e Open Data. Se eu não tivesse dados abertos, eu não tivesse ciência aberta, os princípios, se nós estivéssemos nessa pandemia há 20 anos atrás, nós demoraríamos aí mais 5 anos, 6 anos para ter uma vacina. A gente só tem vacinas porque você tem uma questão de compartilhamento de conhecimento na área científica, o que fez com que a gente acelerasse o processo de criação, de experimentação de vacinas. Então, isso é significativo. Por que a educação tem tanta dificuldade de compartilhar conhecimento? Por que a gente ainda tem dificuldade de conhecer licenças livres, como o Creative Commons, que é uma licença em que permite você, em vez de fazer xerox fraudulenta na pasta, no andar da tua faculdade, você pode estar buscando recursos educacionais abertos que podem ser copiados e reproduzidos e distribuídos livremente, porque os autores acham
isso relevante. Então, isso implica que os professores têm que buscar conhecimentos que sejam abertos. O mundo fechado, ele não tem mais duração de 10 anos. A ciência, o conhecimento, cada vez mais vão ficar sujeitos à questão que o Alexandre traz e que o Vinícius nos trouxe, da necessidade de colaborar. Colaborar vai ser essencial. Qual é o outro ponto? Depois, o Vinícius está falando, mas depois eu vou para vocês, hein? Fala aí, Vinícius, o quarto ponto. Na última que ele coloca é sobre a necessidade dos professores, né, adotarem currículos flexíveis, né? Acho que isso tem muito a ver com o entendimento empático do momento, né, sobre a questão dos alunos estarem em condições distintas, né? Acho que isso é interessante também que ele coloca. Mas, apesar dele colocar da flexibilidade, a educação flexível, ou a aprendizagem mais flexível, ela é uma das características da educação do futuro, né? E não currículos rígidos, engessados, que não se consegue adaptar à realidade. E aí, tanto que, por exemplo, a gente chama de Open Flexible Distance Learning. Então, a gente trabalha o conceito de aprendizagem aberta, flexível e remota. Então, há uma tendência no mundo de que a gente, já de 20 anos que a gente vem discutindo, a flexibilidade do processo formativo. Então, isso é realmente também muito importante, de que os nossos currículos sejam flexíveis. Já que você trouxe para a quarta aula, a Elô sugeriu a leitura desse capítulo do livro Princípios da Internet para a Cidadania no Século XXI, né? Que é do livro Cultura, Educação e Tecnologias em Debate. Quem quer fazer algum comentário sobre essa dinâmica e sobre o que foi falado, né? Nessa live estava era eu, o Alexandre e a professora Rita Lina, que é da Federal de São Paulo, o Alexandre é da Federal do Mato Grosso e eu pela UERJ. O que vocês acham dessa questão? Inclusão, exclusão, mas quando a gente trabalha, em vez de exclusão, por que será que nós não utilizamos exclusão digital, mas sim inclusão digital e inclusão social? Quem quer falar? Rafaela, Tâmara, Amanda, Andressa. Alô, alô, alô. Cadê todo mundo? Será que caíram? Oi, Vinícius, já vi aí. Rafaela, eu acho que o pessoal caiu, Vinícius, não é possível. Oi, professor. Tâmara, Não, eu não caí, não. Tâmara, Amanda. Olha, essa aula não é aula. Se vocês não participarem, vai chegar um momento que eu digo assim, então terminou nossa conversa. Então, preciso que vocês leiam o material, assistam o vídeo e façam os comentários. Por que essa opção que a gente teve de trabalhar inclusão e não exclusão? Eu acho que, sintetizando Vinícius não vai falar mais nada agora. Agora eu quero tirar dos outros. Depois eu volto para você. Sim. Eu acho, professor. Rafaela, eu quero ouvir a Tâmara também, eu quero ouvir a Amanda e quero ouvir a Andressa. Porque senão a gente fica numa situação que não é colaborativa. Temos que todo mundo trazer as suas opiniões. Eu vou até ouvir você, mas eu vou para a Amanda, eu vou para a Andressa
e vou para a Tâmara também. Fala aí, Rafaela. Eu acho que essa questão da inclusão e exclusão, se a gente parar para pensar, se a gente fizer tomar certas medidas, nós vamos excluir cada vez mais os alunos. Tem até já um dado de 2% em 2019 de evasão escolar. Em 2020, nós vamos para 3,8%, se eu não me engano, de evasão escolar. Essa evasão vai acontecer cada vez mais se a gente não pensar em medidas desse ensino remoto que atenda a todo mundo. Todo mundo a gente nunca vai conseguir, né, incluir, mas que a gente consiga incluir o maior número de pessoas, né? Se a gente não pensar em formas de incluir de uma forma que consiga botar todo mundo para dentro desse ensino, nós vamos excluir cada vez mais alunos. Tá, mas esse é um dos pontos que você levanta, você vai assistir, não sei se você já viu, a live que traz sobre o desafio da permanência. Ainda não assisti. Tá, então, justamente esse desafio da permanência trata deste tema com uma professora, que é a Ana, da Federal do Mato Grosso, com a professora Jaqueline, que é da SEDUC, possivelmente quem é da SEDUC conhece, e a terceira pessoa, agora eu me esqueci exatamente sobre quem fez, e é justamente uma live sobre o desafio da permanência. E olha como é que eu ia esquecer, a presidente da Undime, aqui no Rio de Janeiro, que é a União dos Dirigentes Municipais de Educação, a Estela, que é secretária em Angra dos Reis. Então, a gente trabalhou justamente esse tema, Rafaela. Eu acho que é a oitava aula ou a nona aula. Os desafios da permanência e que medidas a gente precisa tomar para evitar esse caos que será, né? Eu odeio o termo evasão escolar, é como se o aluno, né, ele quisesse ir embora. Na verdade, eu acho que a escola é que não soube fazer com que ele não fosse embora, né? A escola, o governo, porque não é só a escola, né? Tem uma série de organismos que precisam estar trabalhando juntos, né? A área de assistência social, de educação, não é só da economia, não é só a educação que vai dar conta, porque o aluno não se evade simplesmente porque ele não gosta da aula. Sim, concordo plenamente, professor, concordo muito. Eu só não havia escutado de alguém que esse termo evasão descrevia isso. Eu não acho de forma alguma que os alunos saem da escola porque querem, principalmente nesse cenário que nós estamos. O termo evasão, essa palavra evasão, para mim, ela é muito ruim, porque ela, para mim, quem se evade de vontade própria, né? É como se eu tirasse a responsabilidade nossa enquanto sociedade, nossa enquanto governo, nossa enquanto escola, né? Como se a gente tirasse a nossa responsabilidade e desse essa responsabilidade para o outro. Ele se evadiu, né? E a gente sabe que tem medidas para evitar a evasão antes dela acontecer, né? Amanda, você fez um comentário aqui, Amanda, fale aí. Eu acho que eu também penso como a Rafaela, né? A gente tem que tentar mobilizar a comunidade escolar, enfim, como o senhor mesmo disse, mobilizar maior parte de tudo que envolve a educação para tentar um acesso igual, né? Para a gente pensar caminhos de inclusão, né? Que o aluno, respeitando cada
cada pessoa na sua individualidade, né? Enfim, cada personalidade, vamos dizer assim, né? Os motivos da criança, do adolescente, para que a gente possa incluir, não excluir, sabe? Eu percebo muito que a escola... Desculpa que eu estou um pouco resfriada, minha voz está bem ruim. Eu percebo que a escola, ela, ainda mais nesse momento agora de pandemia, de ensino remoto, né? Eu percebo que há uma isenção, assim, vamos dizer assim, das instâncias assim, sobre essa criança, né? É muito complicado, é um contexto muito injusto para os alunos e para os professores, porque as desigualdades sociais e econômicas acabam pesando muito, né, no nosso contexto brasileiro. Agora, vamos lá, Amanda. Tá bem, isso daí, por que a gente não usou exclusão? Exatamente por esse motivo que você falou agora. Nós já temos o diagnóstico. O diagnóstico não é suficiente. Eu preciso de tratamento. Não adianta eu dizer, e isso é a coisa mais fácil para quem é da área de ciências humanas no Brasil. Fazer diagnóstico e não ser propositivo. Quando a gente optou por falar inclusão e não exclusão digital, é porque nós já sabemos que há o que a gente, inclusive internacionalmente, chama de social digital divide, né? O dividido, né? A divisão social na questão digital. Isso daí é mais do mesmo. Tá bom, o que se faz para resolver isso? Exatamente, eu acho que é isso. Né? Porque não, nós vamos poder dar um grito heróico e salvar o mundo do mundo digital? Ou o mundo digital fará parte do nosso cotidiano? O que vocês acham? A Tâmara, inclusive, diz aqui assim, pois ela vai falar. A exclusão já está posta. A gente fala de inclusão para encontrar meios de superar. É isso mesmo, Tâmara. Vou para você, já para você falar sobre isso. Entendeu, Amanda? Porque, na verdade, esse diagnóstico está dado. Ele já está. O que eu vou fazer? Eu não vou dizer qual foi o governador, para não ser... A gente fala do presidente, por que não do governador, né? A governadora do Rio Grande do Norte, ela respondeu ao Ministério Público o seguinte, que ela quer retornar às atividades presenciais quando todas as escolas estiverem prontas para receber os alunos. Olha, são 600 e poucas escolas. 440, de acordo com a própria secretaria, estão prontas para funcionar. Qual é o princípio que ela está adotando? De exclusão. Porque, no mínimo, ela já deveria estar incluindo os alunos das 400 escolas que poderiam funcionar. E aqueles outros, ela tinha que estar pensando em como incluí-los através da aprendizagem remota. E não a resposta simples, olha, a gente volta quando todo mundo puder, porque isso não é equidade. Isso é equidade para a distribuição da miséria. Aí vamos distribuir igualmente para todos, né? A impossibilidade de funcionar. Então, não é simples, não é uma mera mudança de palavra, de exclusão para inclusão. É uma mudança de atitude. É a mudança de políticas públicas, porque eu já estou absolutamente cansado do diagnóstico. O diagnóstico nós sabemos. Sabemos. Agora, a gente precisa avançar, como disse Tâmara. Tâmara, fale, minha linda. Professor, só queria falar que não é Tâmara, é Tamara. Tamara. Obrigado, Tamara, porque eu também fico marara quando me chamam de Caô em vez de Caó. Principalmente quem não é do Rio
Quem não é do Rio, lá não usa esses termos, por exemplo, em Brasília, apesar de estar cheio de caoseiro em Brasília, mas Rio Grande do Sul não usa o termo caô, né? Que é muito típico de favela, de presídio e de comunidade, que surgiu a coisa do caô, e isso é caô e tal. Então, quando erram, eu também fico marado. Eu digo, é caô, caô não. Fala. Sobre inclusão e exclusão, desde quando eu estudo educação, eu sempre ouço falar em inclusão e exclusão referente às pessoas com deficiência, né? Pessoas PCDs, crianças PCDs. E aí o ponto é como a gente vai incluir essas crianças, porque elas já estão exclusas. A gente precisa ver meios de elas serem incluídas. E tem alguns professores também que falam que a inclusão também é uma forma de excluir. Porque se você está colocando a criança ali naquela escola e não tem recursos para ela está sendo excluída, né? Em referente Porque aí você não mudou nada, você só mudou a palavra de inclusão para exclusão. Incluir é uma mudança completa na lógica, né? Uhum. E nesse período que a gente está vivendo, eu acho que é muito difícil incluir. Por exemplo, escola particular eu acho até que é tranquilo. Em referente que a Rafaela fala da escola dela, eu acho até que é tranquilo. Mas quando a gente vem para a escola pública, eu acho que é muito difícil. Por exemplo, o senhor falou aí de equidade, né? Que tem escolas que algumas escolas podem funcionar e outras escolas não podem. Eu não tinha pensado em equidade nesse sentido que você falou agora, sobre, umas crianças podem, outras não podem, e aí é, tipo, distribuição de miséria, de pobreza. Eu não tinha pensado nesse sentido. Porque quando o Eduardo Paes colocou aqui no Rio, e algumas escolas voltassem, eu achei até achei legal, mas eu não pensei desse lado de, tipo, algumas crianças vão estar e outras crianças não vão estar, e isso prejudica. Eu não tinha pensado nessa lógica. Eu tinha pensado que até que era uma coisa boa, mas eu também sou contra a voltar às escolas. Então, eu vou te dizer que pode ser a favor, porque a gente está acompanhando todos os protocolos internacionais. Eu vou te dizer uma coisa mais séria, é que, olha só, o mundo voltou para as atividades escolares lá atrás, normalmente agosto do ano passado. Né? Em setembro, todo mundo já tinha voltado, menos o Brasil. Em outubro, alguns lugares começaram a voltar, até aqui no Brasil, particularmente as escolas particulares. Nós tivemos 7 meses para nos prepararmos, né, para essa nova realidade. Nós não tínhamos vacina. Tamara, não tinha vacina. Não havia perspectiva real de vacina no mês de maio. Ainda estava muito incipiente. Então, nunca nenhum dos organismos internacionais, nem o CDC, CDC é uma mistura de Anvisa com centros de pesquisa dos Estados Unidos, o CDC o europeu, né? O CDC de Israel, nenhum dos organismos internacionais ele colocou como condição para a retomada a vacina. Nenhum deles. Por quê? Porque a gente não tem domínio sobre a vacina. O que nós temos domínio é sobre o espaço escolar e as medidas sanitárias necessárias. Aí, restringir o número de alunos por sala, garantir a distância. E eu tenho visitado as escolas, né? Todas as sextas-feiras eu saio para visitar as escolas. E as regras estão sendo cumpridas. Todas elas têm sido cumpridas por professores e por alunos. E pela equipe da escola, o pessoal da portaria, tudo tem acontecido. Acho, talvez, que eu não estivesse sendo tão temeroso para começar com o faseamento. Acho que a gente deveria ser mais rápido na entrada. Mas essa coisa das fases está sendo muito interessante. Eu vou botar até no grupo para vocês. Vai ter amanhã, acho que dia 15, vai ter um negócio que a Universidade de Harvard faz, que é Brasil Week. The Brazil Week. Todo ano tem essa atividade. É muito interessante, muito interessante. E
chamam-se especialistas brasileiros ou brasileiros e estrangeiros para falar sobre perspectivas do Brasil. Tem sido muito rico. E esse ano, nessa parte da educação, vai estar falando o Renan Ferreirinha, que é o secretário municipal, a Cláudia Costin, que é foi do Banco Mundial e agora está na FGV, e uma terceira pessoa que eu não conheço. Então, acho que vai ser um debate interessante sobre essa questão. Sei que nós ainda temos muito medo, mas, ao mesmo tempo, a partir do dia 26, a gente começa a vacinar, né? Profissionais, os trabalhadores da educação, o pessoal da merenda também, o pessoal da limpeza também, os trabalhadores da educação, a partir do dia 26, com 59 anos, e vamos até os 45, né? E a cada 2 dias vai aumentando, vai diminuindo a idade. Então, enfim, uma coisa não é da outra, mas acho que você coloca uma coisa importante, que é essa necessidade da inclusão. E eu sempre, quando visito as escolas, a pergunta que eu faço para os alunos é assim: o que você está achando? Valeu a pena vir aqui na escola? Você queria ficar fazendo nada em casa? Ou queria estar lá jogando? Ou queria estar brincando? Aí todas as crianças queriam voltar, porque são as que voltaram, porque outras não voltaram. O que traz um desafio enorme para a busca ativa. Onde é que eles estão? Será que eles mudaram? Os pais perderam o emprego, eles tiveram que sair da onde eles moravam? Será que eles foram para subhabitações ou mudaram para a casa de algum parente mais distante? Ou seja, descobrir esses alunos, ou simplesmente os pais não queriam que voltasse, tá certo? Então, tem um conjunto de possibilidades. Mas aqueles que optam por voltar, eles estão muito satisfeitos de ter voltado. Aí eu pergunto assim: mas por que você voltou? Para comer merenda? Para comer merenda, para ver a tia, para ver os colegas? A resposta só teve uma até agora, todos que eu visitei, que disse assim: para comer. A merenda, eu adoro ver merenda aqui. A grande maioria diz assim: eu queria ver os meus colegas. E aí, isso nos traz a uma questão que é a do pertencimento. Essas crianças que vêm principalmente daquelas populações em que as perdas foram muito maiores durante a Covid, né? Não dá para comparar os alunos da Rafa, né? Classe média alta na escola, né? Que também perdeu uma tia que morreu e tal, mas o pai diminuiu um pouco o salário, mas ele não consegue entender bem isso, mas o emprego está lá, enfim. E é diferente daquela criança, por exemplo, foi visitar escolas ali, sexta-feira, em Santo Cristo, ali em frente ao Zumbi, que é a Tia Ciata, e a Tiradentes. São escolas tipicamente de filhos de população que tem trabalho precarizado. Ou são ambulantes, ou trabalham vendendo comida, enfim, são pessoas em que o emprego é muito fragilidade. E ocupações. Na Tiradentes, que fica perto da Praça Tiradentes, ela basicamente ela tem naquele entorno muitas ocupações. Então, os alunos vêm muito dessas ocupações, né? com os pais naqueles prédios abandonados ali no centro da cidade. Portanto, não dá para a gente imaginar que a gente não está fazendo a inclusão delas. E quando a gente olha os professores que estão indo com um cuidado enorme e conhecendo, aí a gente volta na conversa inicial, que é essa individualização do processo de aprendizagem. Aquelas professoras que buscam mais formação,
elas conseguem claramente fazer esse diagnóstico, essa avaliação diagnóstica muito importante nesse início. E aí, dessa avaliação diagnóstica, que agora a gente falta 5 minutos, a gente vai para a BNCC. A BNCC, vocês que assistiram o vídeo, vocês ali, caraca, se fosse um de vocês, eu escolheria a BNCC também para botar no meu trabalho final. Por quê? Vocês tiveram nessa live a participação do Paim, que foi foi ministro da Educação, né? Antes de ministro da Educação, foi secretário-geral do FNDE, né? É uma figura absolutamente fantástica. Ele hoje é diretor da FGV na área de educação, né? Mas ele é absolutamente uma referência. A Thérèse, também uma referência nessa discussão, e o professor, que é do Estado, aqui do Rio de Janeiro, que é fantástico, ele foi um dos batalhadores da BNCC. Acho que esses 10 pontos da BNCC, eles fecham muito bem esse momento que nós estamos, e para o pós, né? Na verdade, ele trata de uma coisa que a Unesco tem falado, né? Que é The Futures of Education, os futuros da educação, e não o futuro da educação. Não haverá uma única educação e não haverá apenas um futuro, porque isso seria uma coisa absolutamente falsa. O futuro da educação em Sri Lanka é totalmente diferente do futuro da educação no Harlem, em Nova York. Então, os futuros da educação, ele tem características nesses futuros da educação, né? E que nós temos na nossa BNCC, que são esses princípios que estão, esses 10, que são transversais, eles estão em toda a organização da base nacional. Então, é muito importante. Eu trabalharia com relação a esse tema da BNCC com um olhar muito específico para a questão socioemocional. As escolas, elas vão ter um enorme desafio, agora e depois, para a questão do acolhimento e da questão das competências socioemocionais, que estão na BNCC, mas nunca a gente conseguia entender bem como é que vai ser trabalhado essa questão do socioemocional. E a pandemia nos trouxe exatamente a necessidade que a educação vai ter que olhar a questão socioemocional, que é absolutamente relevante pelas exclusões que os alunos tiveram que passar durante todo esse processo, que ainda vão passar, os sofrimentos de professores, o sofrimento das equipes que estão na escola, porque a gente às vezes pensa assim, o aluno está bom, mas todos nós nos submetemos aos efeitos da pandemia, né? Então, todos nós vamos ter que ter um apoio na questão socioemocional. Então, pela primeira vez, esse componente socioemocional da BNCC vai estar muito presente para agora e para o futuro. Está me dizendo aqui a Tamara. Acertei agora, Tamara? Acertei agora? A pronúncia, acertei, né? Acertou. Isso. Ela não brigou, deve ter acertado. Sobre o retorno para as escolas. Faço parte de um grupo de pesquisa e ano passado fizemos pesquisa com crianças próximas às pesquisadoras do grupo. A pergunta era o que as crianças mais sentiam falta da escola. E todos responderam sentiam falta dos amigos. Eu também, essa era a grande maior parte. E o rostinho deles, falando que sentiam falta dos amigos, é impactante. Impactante. Eu fui visitar as escolas na sexta,
inclusive não tinha carro da secretaria, porque teve um problema de contrato, eu fui com o meu carro, porque eu fazia questão de ir a uma escola ver criança, né? Criança viva, depois da quinta-feira tão tenebrosa com aqueles dados do assassinato do Henri, né? E aí você vê aquela criança dizer assim, eu estou com saudade dos meus amigos. Aí você pergunta assim, mas qual é o amigo que você está com mais saudade? Aí ele aponta, né? Aí você pergunta para o outro assim, e você, está com saudade dos amigos? Estava. Mas qual é o seu melhor amigo? Aí às vezes aponta para ele, às vezes aponta para outro, mas é muito legal, é muito legal. E eu acho que a gente completa bem esse nosso primeiro bloco, né, de lives, né, que trabalham esse novo professor, né, esses desafios. Acho que a gente falou sobre desafios e muitos desafios, não são poucos, né? O que é mais grave? Esses desafios, na maior parte, não fizeram parte da nossa formação de professor. São desafios que nós estamos tendo que dar conta por nós mesmos. E o se vira nos 30 no dia a dia da prática pedagógica dos professores. Então, a Amanda, a Rafaela, a Tâmara, Vinícius, que são os sobreviventes. É isso. Agora vem a segunda parte, né? E eu acho que vocês viram um pouco a dinâmica. Sempre preste atenção àqueles pontos, como o Vinícius fez, viu? Parabéns, Vinícius, que ele foi apontando aquilo que mais chamou a atenção dele. Eu fazer um desafio para vocês, além do que mais, daquilo que mais chamou a atenção nas falas, os 5 pontos principais e os 5 pontos que mais inquietaram vocês. Então, isso é interessante para a gente trabalhar aquilo que nos mobilizou e aquilo que nos deixou nos causou mais estranhamento, né, nas apresentações que foram feitas. Obrigado, gente. Queria ouvir um tchau aí do Vinícius. Vinícius? Opa, tô aqui, professor. Um abraço para você, esteja preparado. Quero ver você melhor ainda na próxima. Você hoje deu um banho, saiu jogando, parece até jogador do Flamengo. Eu que sou Botafogo, fico vendo, o jogador corre de um lado para o outro e faz muito bem, não é? Você hoje mandou bem, Vinícius, mandou bem. Rafaela? Oi, professor. Rafaela mandou bem também. Rafaela, um beijo para você. Trouxe a tua Obrigada, bom experiência. dia, Eu professor. acho que a ideia é essa, né? É a gente trazer as nossas experiências a partir do que a gente viu nas lives e também da leitura específica de material que a gente recomendou para aquele bloco de lives, tá? Tâmara? Oi, professor. Tudo bem? Tudo bem. Tá bom. Então, olha, se você tiver material desse trabalho do teu grupo de pesquisa, eu queria depois ler, manda para mim, tá? Uhum. Amanda, a mesma coisa, um beijo, obrigado. Eu vou botar aquele link do Brasil, aquele evento que eu falei, que o Renan Ferreirinha vai participar com a Cláudia Costin, que é feito com a Universidade de Harvard, junto com o Grupo Lehman, que investe muito na parte de formação de professores e de lideranças, né? E aí eu vou botar para vocês, vou pedir para a Elô colocar no grupo delas e no meu, tá bom? Abraço, fiquem bem. Boa semana.